Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Na verdade, essa aula é uma aula introdutória, onde a gente vai falar sobre as principais classes de hormônios. Espero que vocês gostem. Antes da gente começar a falar detalhadamente sobre o sistema endócrino, vamos relembrar quais são os mensageiros químicos do nosso organismo. O primeiro é os neurotransmissores, que são liberados lá no terminal axonal dos neurônios, nas junções sinápticas e atuam localmente na célula. Então, vão ter função na célula onde esse terminal axonal está finalizando. Já os hormônios endócrinos, eles são liberados, prestem bem atenção aqui, ó, por glândulas ou células especializadas. Então, vão ser liberados diretamente no sangue e vão influenciar a função da célula-alvo, mas não somente localmente, ele pode atuar em vários locais do corpo. Então, por eles serem liberados no sangue, secretados no sangue, eles podem ter função em vários lugares, não somente em uma região específica, como os neurotransmissores. Os hormônios neuroendócrinos são secretados por neurônios no sangue. Então, nós temos neurônios que secretam hormônios, digamos assim, que são conhecidos como neuroendócrinos. E eles vão influenciar a célula-alvo e também outras regiões do corpo, igual aí os hormônios endócrinos. Nós temos outros mensageiros químicos, como os parácrinos. Os parácrinos são secretados por célula no líquido extracelular e afetam células-alvo vizinhas de tipos diferentes. Então, geralmente, eles atuam no mesmo tecido, mas em células diferentes. Os mensageiros, autócrinos, são secretados por célula no líquido extracelular e vão afetar a função de células iguais a eles, mesmas células, tá? Então, isso também é bem importante. Eles vão atuar em células semelhantes. E as citocinas são peptídeos secretados por células no líquido extracelular e podem funcionar como hormônios autócrinos, parácrinos e endócrinos. Então, as citocinas também atuam como hormônios. Então, o que é interessante para nós quando a gente fala de sistema endócrino? Os hormônios produzidos pelas glândulas e por células especializadas, os hormônios neuroendócrinos e as citocinas. Cabe ainda ressaltar que esses hormônios liberados por glândulas são conhecidos como hormônios clássicos. Então, são os que são produzidos pela hipófise, pelo pâncreas, pela tireoide, pelas glândulas suprarrenais. A gente já vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas glândulas para vocês entenderem. Em relação aos hormônios citocinas, nós temos um exemplo que é a leptina. Lembra que eu falei para vocês já sobre esse hormônio que é produzido pelos adipócitos? Os hormônios, eles atuam controlando o nosso organismo como um todo, incluindo metabolismo, regulação do meio interno, como temperatura, balanço hídrico e também de íons. Atua também na reprodução, crescimento e desenvolvimento do organismo. Eles vão atuar nas suas células-alvo de três maneiras básicas. Primeiro, controlando a taxa de reprodução enzimática, controlando o transporte de íons ou moléculas através da membrana plasmática
e controlando a expressão gênica e a síntese proteica. Então, é dessas 3 maneiras básicas que ele vai agir na célula-alvo. Pessoal, uma coisa que eu gosto e quero que vocês tenham em mente é que os hormônios não são produzidos somente por glândulas. Eles são produzidos por células e também pelos nossos neurônios. Então, isso vocês têm que colocar na cabeça aí para não confundirem posteriormente. Então, eu coloquei essa imagem aqui para falar principalmente de quais as principais glândulas no nosso corpo e células que produzem hormônios. Nós temos aqui os hormônios que elas produzem, né, que essas células ou glândulas produzem, e os locais-alvo. Hoje eu vou falar para vocês somente sobre a localização. Os hormônios que elas produzem, os locais-alvo e posteriormente até qual que vai ser a função na célula-alvo, eu vou falar na próxima aula, porque senão essa aula ia ficar muito extensa, tá? Então, vamos lá ver as principais glândulas do corpo. Em relação às glândulas, nós temos a glândula suprarrenal, adenohipófise, glândula tireoide, paratireoide, timo. Nós temos o pâncreas, o córtex da glândula suprarrenal, os testículos nos homens, ovários nas mulheres. Esses são os principais, né, as glândulas endócrinas do nosso corpo. Em relação ao sistema neural, nós temos o hipotálamo, a neurohipófise e também a medula da glândula suprarrenal, que atua através dos neurônios. Em relação às células, nós temos aí o coração, que produz hormônios, fígado, estômago e intestino. Esse aqui a gente já falou muito quando falou sobre o sistema digestório, então vocês vão relembrar, é claro, sobre ele durante as nossas aulas de sistema endócrino. Rim também produz hormônio, pele e a placenta nas mulheres grávidas. Então, só para vocês irem se assimilando com todas as células e glândulas que produzem hormônios no nosso organismo. Nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma dessas células ou também dessas glândulas posteriormente, só para vocês já irem pensando que não existe somente glândulas que produzem hormônios. Para ser considerado um hormônio, a substância ela tem que ser secretada por uma célula ou grupo de células diretamente na corrente sanguínea ou no meio externo. Então, antigamente acreditava-se que era somente substâncias secretadas na corrente sanguínea, mas estudos novos identificaram os ecto-hormônios, que são hormônios secretados pela glândula sudoríparas, conhecidos também como feromônios. Então, nos animais já se sabe da presença de feromônios há muito tempo, mas no ser humano os estudos são bem recentes. Indica-se que esses feromônios estejam ligados com a atração sexual de uma pessoa por outra pessoa através do cheiro. Nós também temos que ter aí como característica dos hormônios ser transportado para alvos distantes, então ele é produzido por uma célula e vai ser enviado para um tecido distante dele. E ele vai ter ação em concentrações bem baixas, então pouca quantidade dessa substância já tem uma ação muito boa, já tem um efeito bem relevante no nosso organismo. Os hormônios, eles vão atuar ligando-se
aos receptores da célula-alvo. Então, a partir do momento que eles ligam-se a esses receptores, eles vão desencadear uma resposta biológica. E então, nós teremos o mecanismo de ação celular. Esses receptores, eles podem ser receptores de membrana, então, vai atuar somente na membrana da célula, ou receptores intracelulares, quando os hormônios entram dentro da célula e têm ação dentro dessa célula. Nós também sabemos que os hormônios eles podem atuar em diferentes tecidos. Então, a partir do momento que nós temos um receptor na célula, esse hormônio atua. E ele pode atuar de diferentes formas, dependendo do tipo de receptor. Então, ele pode atuar de um jeito no sistema cardíaco e de outro jeito nos rins, por exemplo. Então, depende muito de cada hormônio e do seu receptor. Então, pensem assim, a partir do momento que esse hormônio foi liberado na corrente sanguínea, ele vai atuar no organismo inteiro, só precisa ter o receptor. Então, toda célula que tiver receptor para o hormônio X vai ter ação desse hormônio. Tá? Isso é extremamente importante. A ação não é localizada, é uma ação generalizada. E por isso nós temos que ter uma duração limitada, porque senão se imagina o hormônio ele ia interagir com o receptor e ia ficar tendo ação o tempo todo. E nós não queremos isso. Por exemplo, imaginou a insulina lá se ligar e ficar tendo ação e a glicose cair? Né? Então não é desejável ao nosso organismo. E nós temos aí a degradação em metabólitos inativos. A degradação geralmente acontece no fígado e nos rins, onde nós temos a degradação e já fazemos a excreção para o meio externo, através da urina ou através da bile desses metabólitos inativos. Outra coisa interessante e que vocês vão ouvir falar muito, principalmente quando forem fazer disciplina de farmacologia, é a meia-vida. Então, a meia-vida, ela acontece tanto com medicamento quanto com os hormônios e com outras substâncias químicas. O que acontece? Essa meia-vida é o tempo necessário para reduzir a concentração do hormônio pela metade. Então, a partir vamos dizer assim, desse conhecimento, os estudiosos conseguem prever por quanto tempo esse medicamento ou esse hormônio vai fazer efeito no organismo, por causa dessa redução pela metade. A degradação, ela geralmente ocorre por enzimas ou quando o hormônio ele entra na célula através da digestão do lisossomo. Quando ele entra na célula, pode ter a degradação tanto por lisossomos quanto por enzimas. Os hormônios podem ser classificados de diversas maneiras. Didaticamente falando, eu prefiro a classificação química. Então, nós vamos falar como ocorre aí, quais são os tipos de hormônios através da classificação química. Então, a primeira classe é os peptídeos e proteicos, que são compostos de aminoácidos unidos, e eles podem ser compostos de aminoácidos pequenos ou grandes, mas todos terão aminoácidos em sua composição. A outra classificação são os hormônios esteroides. Todo hormônio esteroide vai ser derivado do colesterol. E, por último, nós temos os amínicos. Esses hormônios, eles são derivados também de aminoácidos, mas são moléculas pequenas criadas a partir do triptofano ou da tirosina. E essa é a diferença dos hormônios peptídicos e proteicos. Vamos começar falando dos hormônios peptídicos e proteicos.
Então, esses hormônios eles podem variar muito em relação ao seu tamanho, desde pequenos peptídeos contendo 3 aminoácidos até grandes proteínas e glicoproteínas. Uma característica interessante é que eles são extremamente solúveis em água, isso faz com que eles sejam transportados facilmente no sangue, né, por causa da sua solubilidade. Outra característica interessante é que a meia-vida deles é bem curta, ou seja, se a gente precisa de um tempo prolongado desse hormônio, dessa ação do hormônio, o nosso organismo tem que secretar ele continuamente, para que o efeito seja prolongado no organismo. Esses hormônios vão ser produzidos lá nos ribossomos. Então, dentro do ribossomo, nós vamos ter a ligação dos aminoácidos através do RNA mensageiro, formando uma cadeia peptídica. A partir do momento que esse aminoácido se liga à sequência sinal, que está aqui em vermelhinho, ele passa a ser chamado de pré-pró-hormônio. Essa sequência sinal vai enviar o nosso peptídeo, nosso hormônio, nosso pré-pró-hormônio, melhor dizendo, para dentro do lúmen do retículo endoplasmático rugoso. Aqui dentro do retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter a retirada, a perda da sequência sinal e a formação do pró-hormônio. Então, ele ainda vai ser inativo. Ele vai ser transportado para o aparelho de Golgi a partir de vesículas transportadoras e no aparelho de Golgi, esse pré-pró-hormônio vai ser empacotado em vesículas secretoras. Dentro dessa vesícula secretora, nós temos enzimas. Essas enzimas clivam o nosso pró-hormônio e formam, então, convertem ele em hormônio ativo. As vesículas, então, vão secretar hormônio por exocitose para o meio extracelular e ele, então, vai para a circulação para ser transportado para a célula-alvo ou para o tecido-alvo. Lembrando que esses hormônios eles são extremamente solúveis em água. Isso faz com que eles sejam lipofílicos, não consigam atravessar a membrana plasmática e não consigam entrar na célula-alvo. Eles vão atuar nos receptores de superfície de membrana. Suas respostas vão ser rápidas porque eles vão modificar, fosforilar proteínas já existentes nas células-alvo. Muitos hormônios peptídicos vão utilizar o sistema de segundo mensageiro AMP cíclico, mas alguns, como por exemplo a insulina, têm ação na tirosina quinase. Também temos hormônios que vão atuar na proteína G, nos receptores ligados à proteína G, que podem auxiliar na abertura de canais iônicos ou também no sistema de segundo mensageiro. Os hormônios peptídicos, eles podem ser secretados por diversos tecidos. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês já irem se assimilando com a nomenclatura. O hipotálamo produz somatostina, que é um peptídeo, hipófise anterior, prolactina e posterior, ocitocina. Pâncreas, insulina e glucagon, isso mesmo, são hormônios peptídicos. Tireoide, calcitonina, paratireoide, paratormônio, intestino delgado, a gente já falou sobre ela, secretina, placenta, somatomatropina é um dos hormônios produzidos por ela. Rim, renina, vai estar atuando lá na pressão arterial, lembram-se dele quando vocês viram o sistema renal. Estômago, gastrina, adipócitos, lepetina. Então,
vocês conseguem compreender que os hormônios peptídicos são produzidos e secretados por diversos sistemas e diversos tecidos. Os hormônios esteroides, eles são derivados do colesterol. E diferente dos hormônios peptídicos, que são produzidos em diferentes tecidos do corpo, os hormônios esteroides eles vão ser produzidos somente por alguns órgãos, como glândula suprarrenal, gônadas que produzem esteroides sexuais, como por exemplo estrogênio, progesterona e androgênio, a pele que produz a vitamina D e a placenta que produz alguns esteroides também. Os hormônios esteroides, eles são extremamente lipofílicos, difundem-se livremente pela membrana, inclusive das células nas quais eles foram produzidos. Então, eles não são armazenados, não consegue se armazenar esses hormônios em vesículas. Eles vão ser sintetizados sempre que necessário. E por isso, as células que produzem esses hormônios vão ter alta quantidade de retículo endoplasmático liso. Por quê? Porque são nessas organelas onde o nosso organismo sintetiza os esteroides. Coloquei essa figura aqui para mostrar para vocês resumidamente como a via de metabolização dos esteroides é bem complexa. Então, nós temos aqui que a partir do colesterol, nós temos a produção de testosterona, estradiol, cortisol e também aldosterona. É claro que existem outros esteroides no nosso organismo, aqui é só alguns para vocês terem uma ideia de como eles são sintetizados. Os hormônios esteroides, eles são hidrofóbicos, então normalmente eles vão ser carregados por proteínas nos vasos sanguíneos. Porém, nós vamos ter uma quantidade ligada à proteína e outra quantidade de hormônio livre. Somente o hormônio que está livre da proteína consegue penetrar na célula e ter sua ação. Isso acontece com medicamento também, pessoal. Então, tem medicamentos, na maioria dos medicamentos, eles vão se ligar a transportadores, né? Proteínas transportadoras, mas somente vai ter efeito os que estiverem na forma livre. Então, esses hormônios esteroides, eles podem atuar dentro da célula, porque eles são lipofílicos, então eles têm facilidade para penetrar a célula, mas eles também podem ter ação nos receptores da superfície da célula. Quando eles se ligam aos receptores da superfície, eles vão ter uma resposta rápida, igual aos peptídicos. Quando eles se ligam aos receptores citoplasmáticos, a resposta será mais lenta. Então, a partir do momento que eles se ligam a esses receptores citoplasmáticos, eles vão atuar no citoplasma ou eles podem atuar no núcleo, tá? Lá no núcleo, esses hormônios eles vão se desligar do receptor e ligar-se ao DNA. No DNA, ele pode ativar ou inibir genes. Então, dependendo da célula, ele vai ter uma ação diferente. A partir do momento que ele inativa ou ativa algum gene, o RNA mensageiro vai fazer, então, a transcrição do DNA e nós teremos aí os genes ativos para promoção, para produção de novas proteínas, por exemplo, ou genes inativos que vão produzir proteínas modificadas. Então, isso acontece quando a gente fala de hormônios esteroides. Os hormônios amínicos, eles são derivados do triptofano ou da tirosina. A grande maioria é da tirosina, a sua derivação. Mas nós temos, é claro, a melatonina, que é um derivado do triptofano produzido pela glândula pineal. Então, em relação à tirosina, vocês vão lembrar delas, não lembram?
Quando a gente falou, vão lembrar da tirosina. Quando a gente falou de sistema nervoso, vocês estão sentindo alguma semelhança aí? Sim, a tirosina ela também é um precursor de catecolaminas. Então, as catecolaminas elas são sintetizadas a partir da tirosina. Vocês conseguem lembrar? Eu expliquei para vocês como ocorria a metabolização, o desenvolvimento dessas catecolaminas e por isso as catecolaminas também elas são consideradas como neurohormônios e têm um efeito bem importante no nosso sistema endócrino. Mas olha, elas vão ser derivadas de somente uma tirosina. Já quando a gente fala dos hormônios derivados da tirosina, que são os hormônios da tireoide, eles vão ser derivados de duas moléculas de tirosina que se unem, como o T4, que é a tiroxina, e a triidrotironina, que é o T3. Vocês já devem ter ouvido falar de T3 e T4 quando fazem exame de sangue para saber se a tireoide está funcionando normalmente. Para resumir nossa aula de hoje, eu coloquei essa tabela para vocês irem se assimilando melhor com a classificação dos hormônios. Então, vamos ver onde eles são sintetizados e armazenados, como que ocorre a liberação pela célula-mãe, como ocorre o transporte, como que é a meia-vida desses hormônios, localização do receptor, resposta da ligação receptor-ligante, resposta geral do alvo e alguns exemplos. Vamos começar falando dos hormônios peptídicos. Então, esses hormônios, eles vão ser sintetizados em diversos tecidos, lembram-se? São muitos, não tem como colocar numa tabela só, né? Então, tem diversos tecidos onde eles são sintetizados e eles vão ser sintetizados previamente e armazenados em vesículas. Eles são extremamente solúveis em água, então eles vão, como estão armazenados em vesículas também, eles vão ser enviados ou vão sair da célula-mãe por exocitose e, dissolvidos no plasma, vão até a célula-alvo. Sua duração, sua meia-vida é curta e vão atuar nos receptores de membrana celular. A partir do momento que eles se ligam aos receptores, eles vão atuar por meio de segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro pode fazer ação diretamente na proteína ou podem abrir canais, por exemplo. Como resposta geral, vai ter a modificação da proteína já existente e indução de síntese de novas proteínas através da ligação na membrana. Como exemplo, nós temos a insulina e o hormônio paratireoide. Em relação aos hormônios esteroides, nós sabemos que eles vão ser sintetizados quando tiver demanda e vão ser sintetizados todos a partir do colesterol, somente sob demanda, não esqueçam isso, ou seja, eles não são armazenados. Vão ser sintetizados somente em alguns tecidos, como por exemplo glândula suprarrenal, gônadas, pele e placenta. Eles têm facilidade para passar pela membrana e serem liberados pela célula-mãe, então eles acabam sendo enviados para fora da célula através de difusão simples. Em relação ao transporte, eles vão ser carregados pelas proteínas carreadoras, porém, só vai interagir com a célula os hormônios que estiverem livres, porque não conseguem entrar na célula, por exemplo, se estiverem ligados à proteína, porque é muito grande, então eles precisam estar livres. Sua ação é mais longa, até porque eles atuam dentro da célula e isso faz com que demore mais tempo, sua meia-vida
seja mais longa. Eles podem atuar no citoplasma ou no núcleo e também podem atuar em receptores na membrana. Eles podem, dentro da célula, ativar genes para transcrição e tradução. Esse efeito é uma atividade de alteração gênica, é um efeito genômico, porém, ouçam bem, se ele atuar somente nos receptores de membrana, não tem efeito genômico. Mas quando eles atuam dentro da célula, lá no DNA, tem efeito genômico sim, tá bom? Em relação à resposta geral, eles vão induzir a síntese de novas proteínas. E como exemplo, nós temos os estrógenos, andrógenos e cortisol. Em relação aos hormônios amínicos, nós temos os derivados da tirosina e do triptofano. Nessa tabela, como os derivados da tirosina são os mais comuns, foi colocado então somente os derivados da tirosina. Lembrando que esses derivados eles se diferenciam em duas categorias, as catecolaminas, que são neurohormônios, e os hormônios da tirosina. As catecolaminas, elas são muito parecidas com os hormônios peptídicos. Por exemplo, a síntese é prévia e armazenada em vesículas, né, antes da sua secreção. Sua secreção, liberação da célula-mãe ocorre por exocitose. Eles são hidrossolúveis, então são dissolvidos no plasma, igual aos hormônios peptídicos. Apresentam curta duração, vão atuar em receptores de membrana celular, atuam na ativação de segundo mensageiros, fazem modificação da proteína já existente, igual aos hormônios peptídicos, e como exemplo nós temos a adrenalina, noradrenalina e dopamina. Eu não coloquei como eles agem, porque a gente já viu como eles vão agir quando a gente fala do sistema nervoso, tá? Os hormônios da tireoide, eles vão ter muita semelhança com os hormônios esteroides. Por exemplo, apesar, né, que eles são sintetizados previamente, mas no sangue eles vão ser transportados também por transportadores, por proteínas transportadoras. Então, vão ser ligados a proteínas, igual os hormônios esteroides. Apresentam longa meia-vida e eles vão atuar no núcleo. Então, eles entram dentro da célula, até porque eles têm uma lipossolubilidade igual aos esteroides. Lá no núcleo, eles vão ativar os genes para a transcrição e tradução e vão induzir a síntese de novas proteínas. Como exemplo, nós temos T3 e T4. E para terminar nossa aula, coloquei essa imagem da abelhinha aqui para modo de curiosidade mesmo. Elas são muito conhecidas pela produção de feromônios, até porque elas não enxergam muito bem e elas utilizam esses feromônios para poder se guiar. Então, quando elas se sentem agredidas ou em perigo, elas vão secretar um tipo de feromônio. Quando elas encontram água, elas secretam outro tipo e até mesmo para poder mostrar ou localizar, melhor dizendo, a sua colônia. Daí, quando chove, os feromônios eles vão sendo volatilizados e muitas delas se perdem. Esse é um outro motivo de muitas vezes morrer uma abelha e aparecer diversas abelhas no local, porque elas conseguem, a partir desse feromônio que elas exalaram, né? Conseguem atrair outras abelhas da sua espécie para tentar se proteger. Então, é muito interessante como os animais e os insetos utilizam
esses hormônios, que é muito mais perceptível que o ser humano. Pessoal, para a aula não ficar muito comprida, eu dividi ela em duas. Esta é mais introdução do sistema endócrino, e daí eu vou mandar outra para vocês, juntamente com ela,